Então, antes da gente começar a nossa mensagem dessa noite, eu queria convidar você, aí onde você se encontra, que você feche os seus olhos e que nesse momento nós possamos ter um encontro com Deus. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano entre todos os reis, nós te damos glórias e louvores, Senhor. Que o teu nome seja exaltado eternamente. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa enviar um anjo ao lado de cada doente no leito de um hospital. Que o Senhor possa enviar um anjo, Senhor, para confortar os corações entristecidos. Que o Senhor possa enviar um anjo para despertar dentro de nós a esperança de dias melhores. Que nesse momento o teu perdão esteja conosco, que o Espírito Santo esteja ao nosso lado e que o Senhor fale ao nosso coração, pois é pelo teu santo nome que nós te oramos. Amém. Amados, como nós havíamos prometido, hoje nós vamos estudar sobre o horóscopo infalível. Você deve estar pensando, mas que tema é esse? Ontem nós estudamos um peixe que pesca um homem e hoje nós vamos estudar um horóscopo infalível? Sim. Sabe por que nós vamos estudar hoje um horóscopo infalível? Eu vou dizer por quê. Porque as pessoas andam com uma incerteza tão grande do futuro, as pessoas andam tão temerosas, tão fragilizadas, que tem pessoas que, por incrível que pareça, não conseguem tomar uma decisão na vida sem antes não consultar os astros, sem antes não consultar o horóscopo. E muitas pessoas até ficam ricas. Elas ficam ricas em poder propagar a astrologia. Então vamos entender aqui um pouquinho sobre os horóscopos. Olhe bem, o horóscopo, o surgimento do ocultismo, desse tipo de prática, surgiu, certo? Bem no início da história do mundo. Mas onde ganhou muita força foi no Império da Babilônia. Não se sabe como, mas algum rei, ele achou que havia ganho uma guerra através dos astros. E ali Babilônia, o Império Babilônico, era o verdadeiro berço da astrologia. O que aconteceu? A astrologia depois passou para outros povos. Passou para o Egito, depois foi para a Grécia, depois foi para Roma. Para vocês terem uma ideia, todos os imperadores de Roma, cada um tinha um astrólogo. Eles não tomavam uma decisão, nem iam para uma guerra sem antes não ver a previsão dos astros. Agora, meus queridos, o que mais nós estranhamos, sabe o que é? Porque uma prática tão antiga, a astrologia, hoje, em pleno século XXI, onde a gente avançou tecnologicamente, onde a gente avançou cientificamente, ainda tem pessoas que acreditam em horóscopo. Ainda tem pessoas que não saem de casa sem antes não consultar o que a astrologia diz. Tem pessoas que são tão ansiosas em relação ao futuro que tem aquele astrólogo especial em que eles consultam para tomar uma decisão. E nós vemos isso no meio dos famosos, nós vemos isso no meio da política. Isso é muito comum nesse campo em que as pessoas transitam, tanto na fama como na política, e também pessoas comuns. Mas olha que coisa interessante, 186 cientistas norte-americanos, 18 deles que ganharam o prêmio Nobel, eles fizeram um manifesto dizendo o seguinte: não existe nenhuma base científica para a astrologia. Eles fizeram esse manifesto. E tem mais. Se existe uma investigação, uma vez fizeram uma investigação para ver se a astrologia realmente adivinhava alguma coisa. E fizeram então uma pesquisa
Vocês sabem que quando termina um ano, que nós vamos iniciar um novo ano, é muito comum a gente ver os astrólogos prevendo o que vai acontecer no ano seguinte. E a gente vê que a astrologia, apesar que é uma coisa muito antiga, de impérios pagãos, de pessoas que eram politeístas. O que é politeístas? São pessoas que adoram diversos deuses. E eles tinham os astros como deuses, como Saturno, como Júpiter, como Vênus. Ali, cada astro daqueles era um deus. Eles eram pessoas que adoravam muitos deuses. Então, eles tinham muita superstição. Mas, olhe bem, o mais interessante é porque isso entrou também no mundo monoteísta. Tem pessoas que dizem que são monoteístas. O que é monoteísta? Acredita em um só Deus, mas acredita em astrologia. Então, um dia foram fazer uma pesquisa. E, pasmem, das 250 predições que fizeram para a entrada do ano de 1990, somente conseguiram adivinhar 3%. Ou seja, 97% de todas essas previsões, elas simplesmente falharam. E mesmo falhando, as pessoas continuam tendo insegurança. Agora preste bem atenção. A astrologia já existe anteriormente nos povos pagãos. Ganhou força no Império Romano, ou Império Babilônico, desculpe. Foi passando para outras nações politeístas. E hoje, no século XXI, o ocultismo, desde o século XIX, ele tem tido uma explosão. Uma explosão. Hoje, os filmes de Hollywood falam em ocultismo. Hoje, tem pessoas que procuram previsão do futuro. Mas agora nós vamos ler uma história impressionante que se encontra no livro de Daniel. Se você está com sua Bíblia aberta, vá lá para o Velho Testamento. E nós vamos ler agora o livro de Daniel, capítulo 2, verso 19, até o verso 22. Podemos ler? Se você não pegou sua Bíblia, você pode acompanhar aí pela tela. Você anota num papelzinho e depois você confirma na sua Bíblia. O que é que diz aqui? Verso 19 ao 22. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Vamos parar um pouquinho uma leitura da Bíblia e olhar para cá. Amados, quem foi Daniel? Daniel, ele foi um grande e poderoso profeta do Deus Altíssimo. Esse foi Daniel. E Daniel, ele viveu aonde? Ele viveu a maior parte da sua vida ali no berço da astrologia, o Império Babilônico. Ele era um judeu que foi levado cativo para a Babilônia, quando ele ainda era um adolescente, e agora Daniel está ali naquela corte. E segundo você for ler o livro de Daniel, que eu quero dizer aqui uma coisa a você, não sei se você sabia, mas o livro de Daniel é um livro apocalíptico. Sabiam disso? Tem pessoas que estão aí perguntando o que é que está acontecendo com o mundo e pessoas interessadas em estudar o livro do Apocalipse. E muitas pessoas não sabem que lá no Velho Testamento tem esse livro também apocalíptico, que é o livro de Daniel. E o que acontece? O rei Nabucodonosor tem um sonho. E aquele sonho, ele ficou muito impressionado. E ele jurou de morte que se os astrólogos do seu reino, ou algum vidente, ou algum encantador, não revelasse o sonho, ele iria matar todos. Daniel orou ao Senhor, e o Senhor deu uma interpretação do sonho a Daniel. O que Daniel revelou a Nabucodonosor. Agora vejam que Daniel, ele reconhece. Ele diz que o quê? Somente o Deus Criador, ele conhece o futuro.
Somente o Deus Criador, ele estabelece e derruba rei e também reinos. Então, às vezes, a gente olha assim para o mundo e a gente fica pensando assim, parece que está tudo fora do controle. Onde está Deus? Onde está Deus que a gente não está vendo o mundo controlado? Eu quero dizer que Deus, ele continua no mesmo lugar de sempre, no seu trono, regendo o universo, totalmente atencioso ao que se passa aqui na terra. E não tem nenhum rei, nenhum líder que não seja colocado, permitido pela mão de Deus. Deus tanto estabelece como ele derruba. E amados, Daniel, ele pôde viver no meio desses impérios. E ele pôde ver a mão de Deus dirigindo a história. Olha só o que é que ele nos diz no verso 27 e o verso 28. Vamos ler comigo? Você pode ler aí, em alta voz na sua casa. Vamos juntos? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantador, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Vamos parar um pouquinho aí a leitura. Veja que Babilônia era o berço da astrologia. Lá existia o quê? Encantadores, existiam feiticeiros, existiam astrólogos. Mas no momento que Deus deu uma revelação ao rei, nenhum deles puderam interpretar. Somente aquele cativo judeu de uma religião monoteísta, Daniel, ele pôde então ter a revelação do futuro. E ele diz aqui, o que o rei exigiu, nenhum astrólogo, nenhum encantador, ninguém pode revelar, mas somente o Deus Altíssimo. Amados, Deus, ele não nos revela tudo o que acontecerá no futuro. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer que a gente tenha um relacionamento de fé com ele. Deus, ele quer que a gente tenha um relacionamento de confiança. Jesus, ele deu o segredo da felicidade. Só que a gente esquece o segredo que Jesus disse. Você quer ser feliz? Jesus disse o quê? Não vos inquieteis com o dia e amanhã. Basta para cada dia o seu mal. As pessoas que têm menos paz na vida são aquelas que são muito ansiosas, porque elas ficam sofrendo por um futuro que ainda não chegou e que nem sabe se vai chegar. Então ficam sofrendo no presente, pegando os problemas emprestados do futuro, quando não sabe nem se aquilo vai acontecer, e vão sofrendo no presente. Então Jesus, ele deu o segredo da felicidade. Vivamos cada dia no seu tempo. Confiemos em Deus. E o livro de Daniel deixa claro, Deus, ele mantém o controle da história. Deus, ele mantém o controle do mundo. Nada saiu do controle de Deus. Nem essa pandemia, nada. Está tudo sob controle. O que Deus quer dizer a você nessa noite, sabe o que é? Confia em mim. Confia em mim e você está seguro. Você vai estar seguro do início até o fim da sua vida. Deixa eu ser o soberano da sua vida e você não precisa temer. Olhe, eu só quero dizer aqui uma observação para vocês. Daniel, o profeta Daniel, ele revelou o que aconteceria durante 2.500 anos de história. Está vendo como a Bíblia ela é digna da nossa confiança? E olhe bem, essas profecias, elas começam no tempo de Daniel e ela vem até o nosso tempo. Daniel, no livro de Daniel está escrito o futuro. Está escrito do futuro, inclusive a derrubada de muitos reinos e o surgimento também de muitos reinos. Aqui no livro de Daniel está profetizado o surgimento
a invasão de Babilônias pelos medos e persas, depois a Grécia, depois o Império Romano. Sabe o que é também que o livro de Daniel também profetiza? O livro de Daniel profetiza que jamais, primeiro ele profetiza a fragmentação do Império Romano, que hoje a gente conhece como a Europa Ocidental. Ele também mostra que toda tentativa de unir novamente esse império fracassaria. E nós vimos o fracasso de Napoleão Bonaparte, nós vimos o fracasso de Hitler, nós vimos o fracasso da Liga das Nações. Ninguém conseguiu unir novamente a Europa. E não vai conseguir, porque já está profetizado. Daniel profetizou isso muito antes de acontecer. Ele profetizou o surgimento de impérios, a queda de impérios, e que jamais se unirá num só governo a Europa. Tudo isso está profetizado em Daniel, capítulo 2 e o capítulo 7. Agora vamos ver, lá no início da Bíblia, qual é o conselho, não é o conselho, mas qual é a ordem que Deus dá ao seu povo. Vamos lá para o início da Bíblia, para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 ao 14. Qual é a ordem que Deus dá ao seu povo? Vamos ler? Verso 9 ao 14. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem aguareiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações do Senhor teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, preste bem atenção aqui. Apesar que a astrologia ela ganhou força ali no Império Babilônico e foi passando para os outros impérios politeístas, a gente vê aqui, já no início da Bíblia, que isso já era uma prática entre os povos pagãos. Quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, aí o que é que Deus diz? Vocês vão agora tomar posse de uma terra, que era Canaã, mas vocês tenham cuidado para vocês não aprenderem as práticas deles. E quais eram as práticas deles? Consultar necromantes, consultar os mortos, adivinhadores, encantadores. E o que é que Deus diz? Não é permitido a vocês. Isso é uma abominação. Deus, ele não permite que nós busquemos esse tipo de prática para poder sabermos do futuro. E Deus está dizendo isso é para qualquer religião que seja monoteísta. Quais são as religiões monoteístas? É o judaísmo, é o islamismo, é o cristianismo. Você que é católico, você que é protestante, você que é evangélico, Deus não permite. Isso era uma prática de nações que eram politeístas, não monoteístas. Então, muitas vezes a gente diz que acredita em Deus. A gente diz que tem fé em Deus. A gente diz que confia em Deus. Mas a gente está em busca de saber do nosso futuro. Quando o futuro nos está velado. Tudo que nós temos que saber no futuro está escrito no horóscopo infalível. E agora nós vamos para o último texto dessa noite, que é o tema da nossa mensagem. Afinal, qual é o horóscopo infalível? Existe esse horóscopo infalível? Vamos ver. Ele está lá no finalzinho da Bíblia, em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Esse vai ser o nosso último texto da noite.
2 Pedro, capítulo 1. Vamos acompanhando aí na tela. Quem quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, também fica ótimo. Se você não tiver com a Bíblia agora, você anota o texto e depois você pesquisa. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. Vamos então agora ver qual é o horóscopo infalível. Leiamos. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amados, qual é o horóscopo infalível? O horóscopo infalível é a Bíblia. Esse é o único que pode revelar o futuro. Para vocês terem uma ideia, existe 2.300 profecias escritas aqui nesse horóscopo infalível que é a Bíblia. Todas elas já se cumpriram. Nenhuma falhou. Ao contrário da astrologia comum, que adivinha, as profecias bíblicas, elas são exatas. Elas são precisas, elas são fáceis de ser compreendidas. O que nós precisamos é ler a Bíblia. Eu quero dizer que esse momento de pandemia, você sabia que também isso é uma profecia? Isso é uma profecia, já profetizado por Jesus há 2.000 anos atrás. Isso aqui que nós estamos vivendo no mundo, essa corrupção, essa maldade, essa desonestidade, essa desestrutura familiar, social, política, tudo isso já tinha sido profetizado. Muito tempo atrás, Jesus profetizou, os apóstolos profetizaram e nós estamos vendo o cumprimento exato. Eu quero dizer que tem algumas outras profecias que ainda vão se cumprir. Mas eu quero dar um alerta para vocês. Elas podem se cumprir a qualquer momento. E nós precisamos o quê? Estar atentos. Nós precisamos estar lendo esse horóscopo infalível. Ele não falha. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. É verdade. A gente acabou agora de ler. A Bíblia não foi escrita por Deus. Ela foi escrita por homens. Mas eram homens o quê? Santos. Homens separados. Outra coisa, o que é que diz aqui? Nada na profecia vem de particular elucidação, não vem de vontade humana. Tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, para você que diz assim, eu não creio na Bíblia porque foi escrita por homens, eu pergunto aqui a você, quem foi que escreveu a teoria da evolução? Que nega a existência ali do Gênesis? Quem foi que escreveu a teoria do Big Bang? Que nega a existência de Deus? Quem foi que escreveu? Quem foi que inventou a astrologia? Essa busca pelo futuro? Por um acaso foi algum anjo, algum ser divino que desceu do céu? Não. Então, amados, em vez então da gente confiar nos astros, por que a gente não confia no Criador dos astros? Essa daqui, ó, esse aqui é o horóscopo infalível. Esse não falha. Quero concluir contando aqui uma breve história bem antiga de uma senhora que ela é herdeira única de seu pai, mas quando ele faleceu, um homem muito rico, milionário, ela teve a triste surpresa de quando abriram o testamento, ele não ter deixado nada para ela. Ele disse assim, apenas deixo a minha velha Bíblia. E ela ali, né, com aquela velha Bíblia, irritada, porque o pai não deixou nada para ela, foi o que ela fez? Jogou no porão da sua casa. E um dia, passados-se muitos anos,
ela aflita, angustiada, sem encontrar resposta para os seus conflitos, ela se lembrou daquela Bíblia. E ela disse: vou pegar a Bíblia do meu pai, vou ver se tem alguma palavra de conforto para mim. E para a surpresa dela, lá estava um documento dizendo que ela era herdeira universal de todos os seus bens. Ou seja, ela vivia na pobreza, sendo rica. Ela só bastava ter feito uma coisa: aberto a Bíblia. E ela não o fez. Você sabe por que talvez você esteja angustiado? Você sabe por que talvez a sua família ela esteja se desestruturando? Porque você procura melhorar a sua situação, ela não melhora? Talvez seja por isso, você não está lendo, olha, esse horóscopo infalível. Aqui, quando você lê os salmos, você encontra um conforto maravilhoso, porque eles são orações. Quando você abre Provérbios, você encontra lições de vida. Quando você abre nos profetas, você encontra profecias, principalmente para a nossa geração, que faz você compreender o que está ocorrendo no mundo. Quando você vai para os evangelhos, você vê a beleza de Cristo. Amados, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Você quer ser restaurado pelo Senhor? Então, meu querido, o momento é esse. Primeiro, volte a sua fé em Deus. E segundo, tome a sua decisão de hoje você ler a sua Bíblia. Você gostaria de tomar essa decisão? A partir de hoje, eu vou começar a ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai restaurar suas emoções. Ele vai restaurar o seu coração. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai entrar no seu lar. A Bíblia não é nenhum amuleto pelo qual fica lá aberto no Salmo 91, no Salmo 23. A Bíblia aberta lá sem ser lida, ela não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Mas se você começar a ler essa Bíblia, eu lhe desafio, você vai ver. Você pode até continuar passando pelo mesmo problema, mas você vai sentir uma paz sobrenatural. Você não vai mais buscar astrologia, nem outros meios para saber o futuro. Você vai buscar a Deus. Você não vai buscar uma cartomante para você tomar uma decisão. Você vai até a palavra de Deus e vai ter a sabedoria para tomar a sua decisão. Você quer ser restaurado? Ore. Você quer ser restaurado? Leia a Bíblia. É esse o seu desejo? Eu não estou vendo não, mas Deus está vendo você levantar sua mãozinha aí. Certo? Feche os seus olhos nesse momento e oremos ao Senhor. Querido e maravilhoso Pai, dai-nos força, Senhor, para ler a Bíblia. Dai-nos compreensão para estudá-la. Ajuda que a Bíblia seja, Senhor, o norte da nossa vida. Ajuda que a Bíblia seja o guia das nossas decisões. Ajuda, Senhor, que a Bíblia seja um livro tão amado, que nós possamos sentir tanto prazer em lê-la, que nós possamos sentir a transformação poderosa desse livro. Restaura, Senhor, a vida de todos aqueles que nesse momento necessitam de restauração, seja espiritual, seja psicológica, seja na solidão, seja nos desafios da vida. Nos ajuda a crermos que nenhuma dessas promessas falhou e jamais falhará. Abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande